TV e Rádio Batuíra, para lá do amanhã. Dr. Décio, muito obrigada pela sua participação nesta entrevista. Gostaria de começar perguntando-lhe por que acha que é importante mudar o paradigma de saúde para a AME internacional. A gente está lutando por uma mudança de paradigma, sair do paradigma materialista para o paradigma espiritualista. Por que isso? Porque o paradigma materialista, ele vê só a matéria. E o ser humano, ele não é só matéria. O ser humano, ele é composto da matéria e do espírito. E na nossa visão e na própria experiência do médico, a gente percebe que é importante o cuidado biológico com o corpo, com todas as medicações, os tratamentos que a gente já tem, mas só isso não é suficiente para auxiliar os pacientes a encontrarem a cura. A gente precisa levar em consideração a porção espiritual, emocional, social, não é? Ecológica, ou seja, a gente quer uma visão integral do paciente, do ser humano. Então, a luta das AMEs, como de outras linhas espiritualistas, não só a AME, é fazer com que as escolas de medicina comecem a incluir esses conceitos na formação do médico. E transformar o médico não só num simples técnico, como se fosse um consertador, um mecânico, mas em um técnico humanista, alguém que tem toda a técnica necessária e já desenvolvida pela medicina para cuidar dos seus pacientes, mas que vê o seu paciente como mais do que um corpo biológico, alguém que tem outras necessidades e que podem ser orientadas ou pode ser dado suporte para essas pessoas a partir do médico, né, contando com uma equipe multidisciplinar que hoje é fundamental, né, no atendimento dos pacientes. E neste contexto, quais é que acha que são as obrigações do médico espírita? Olha, o médico espírita, muitas vezes as pessoas ficam achando que o médico espírita faz alguma coisa muito diferente, né, no seu consultório. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, que você fazer uma medicina comum e você fazer uma medicina pelo paradigma médico espírita é uma mudança drástica para o médico, mas uma mudança sutil para o paciente. Ou seja, quando o paciente entra no consultório do médico espírita, ele não vai perceber nada de diferente, mas ele vai perceber na forma como o médico trata ele, na forma como o médico vê ele. Então, o médico espírita, ele tem que estar disponível para ouvir o paciente, ele tem que se esforçar para fazer com que a realidade que ele vive, que nem sempre é uma realidade muito favorável, né, de pouco tempo, correria, remuneração ruim, dificuldade para você desenvolver o que você sabe, porque o paciente tem direito a isso, não tem direito àquilo, tem condições de um tratamento, não tem de outro. Ou seja, a gente tem que olhar para o nosso paciente dessa maneira, preocupado com, será que ele vai ter dinheiro para comprar o remédio que eu estou dando? Será que ele tem condições de entender o que eu estou explicando para ele? Será que esse tratamento que eu estou dando para ele vai poder fazer isso ou não? E mais do que isso, será que eu não posso fazer alguma coisa por esse paciente além do remédio? Será que eu posso conversar com ele sobre algum assunto que está trazendo angústia, dificuldade para ele? Será que eu consigo encaminhar esse paciente para uma psicóloga, para uma assistente social? Né? Então, você vê a pessoa como um todo e tentar identificar as necessidades dela como um todo e fazer um diagnóstico espiritual desse paciente. Já existem técnicas para isso. A que está sendo mais utilizada hoje em dia é uma desenvolvida na Universidade George Washington, nos Estados Unidos, pela doutora Pruchowski, que você com 4 perguntinhas você consegue fazer um diagnóstico espiritual do paciente. E aí, nesse sentido, você está dando uma outra atenção para esse paciente. Então, o médico espírita é aquele médico preocupado com isso, que não se contenta em dar apenas o seu conhecimento biológico. Ele está preocupado em mais do que isso, em dar um atendimento psicológico, espiritual, social e emocional para o seu paciente. Dr. Décio, com um trabalho tão consistente do Dr. Ian Stevenson, por que acha que a reencarnação não foi aceite pela ciência ortodoxa? Além do trabalho do Dr. Ian Stevenson, que é bem consistente mesmo, a gente tem tantos outros pesquisadores
que estão trazendo farta evidência científica sobre a reencarnação, né? Eu acho que ainda não foi aceita por uma questão de preconceito. O próprio Dr. Ian Stevenson disse certa vez que a ciência evolui na medida dos funerais, né? Então quem está ali vai precisar desencarnar para que os mais novos venham e instalem novas ideias, né? Eu acho que certa vez eu li um pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer, e ele dizia que as grandes mudanças passam por 3 etapas. Primeiro elas são ridicularizadas, depois elas são violentamente combatidas, para então serem aceitas como verdades autoevidentes, né? Em alguns cantos a gente ainda está sendo ridicularizado, em outros está sendo combatido. E eu fico feliz, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber que a reencarnação é uma verdade autoevidente, né? As AMEs funcionam como um tripé: pesquisa, estudo, ensino, assistência e benemerência. A AME, sob a sua presidência, está ajustada a este tripé? Olha, a nossa AME é bem pequenininha, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, apesar de eu ser paulista, estou morando lá há 5 anos. E a AME Campo Grande, que é a AME que eu estou presidindo nesse momento, é uma AME pequena, somos poucas pessoas. Mas a gente busca esses objetivos, né? A questão da pesquisa, a gente tem alguns acadêmicos, nosso departamento acadêmico é muito bom, e eles já fizeram algumas pesquisas de revisão bibliográfica, pesquisa de campo em relação à mediunidade, e agora a gente tem um colega, o Dr. Marco Aurélio, que é endocrinologista, que está desenvolvendo um trabalho muito interessante para a tese de mestrado dele, que é o estudo das alterações fisiológicas no transe mediúnico. Um estudo bem completo, bem interessante, está em curso, e a gente está bastante feliz de estar podendo participar desse trabalho lá. Com relação ao ensino e benemerência, é uma vocação das AMEs, sempre foi. Então, uma das coisas que a gente fala é que um dos objetivos da AME é levar a ciência para o centro espírita e levar o centro espírita para a ciência. Então, a gente faz as duas coisas, né? Eu sempre brinco que eu tenho as minhas palestras na versão acadêmica e na versão espírita. Então, às vezes me chamam na universidade para fazer uma palestra, eu vou lá e uso a nomenclatura e a linguagem científica. Eles ficam contentes, acham interessantes. E aí, quando eu sou chamado no centro espírita, eu vou para o centro espírita e tiro a linguagem técnica e coloco uma linguagem mais coloquial e posso usar os termos do espiritismo, né? Então, além disso, a gente faz cursos, a gente desenvolve congressos, né? Que é essa questão do estudo e do ensino. E a questão da benemerência, que eu acho que é a nossa perna mais fraca, por enquanto. Mas nós temos a felicidade de estar numa cidade que tem um centro espírita e que está desenvolvendo um trabalho muito bonito na África, em Moçambique. Aliás, quem quiser pode procurar na internet, chama Fraternidade Sem Fronteiras. Em que essa ONG ela vai nessas tribos africanas em que a maior parte dos adultos morreram de AIDS e as crianças estão lá abandonadas, crianças morando sozinhas, e através de um trabalhador chamado Wagner, que é o presidente da ONG, ele foi juntando dinheiro no Brasil e foi fundando centros de reabilitação nessas aldeias, né, nessas tribos. E aí ele consegue dar alimentação, tá conseguindo pagar professoras para dar assistência e ensino para essas crianças. E a AME Mato Grosso do Sul está apoiando incondicionalmente o trabalho dessa ONG. Além disso, a gente procura trabalhar dentro dos centros espíritas, né? Uma das coisas que o Dr. Bezerra de Menezes orientou através da doutora Marlene Nobre é que o trabalho médico espírita não substitui o nosso trabalho no centro espírita, né? A AME, ela não veio para substituir o movimento espírita, ela veio para participar. É uma especializada e ela vem para trazer as questões da medicina para dentro do espiritismo. Então, para a gente ser médico espírita, a gente tem que ser médico e espírita. Então não adianta eu frequentar a AME se eu não tiver um centro espírita onde eu possa trabalhar e participar com todas as atividades que são inerentes ao centro. Dr. Décio, muito obrigada pela sua participação e agradecemos também a preciosa informação que nos traz constantemente a este lado do Atlântico.